Olá, sejam todos bem-vindos. Eu te convido nesse momento a fazer uma viagem comigo sobre a numerologia e a história dos números e o seu simbolismo no nosso cotidiano. Os números sempre foram um conteúdo de bastante interesse desde as civilizações antigas, onde eles utilizavam para fazer representações. Os números, se não tiver uma representação, se não tiver um significado, ele não quer dizer nada na vida dos antepassados, assim na nossa também. Tanto é que quando você vai utilizar o número, sempre você fala alguma coisa, 2 dias, um ano, 12 anos. Então, o número, desde o antepassado, ele trazia essa simbologia e esse significado. Então, na nossa vida, no nosso cotidiano, cada número, ele manifesta uma energia, um magnetismo. É normal que nas escolas a gente só aprenda aquilo que é tradicional, as 4 operações básicas, mas muitas vezes nós esquecemos de coisas bastante essencial. O que esses números refletem na nossa vida? Por exemplo, se aparece um número no campo da sexualidade, se aparece o número 2 no campo do profissionalismo, o que eles significam? Sem contar que cada número também representa tem o seu grupo de comportamento. Às vezes, o número relacionado ao ar, relacionado à terra, relacionado ao fogo, e dependendo da distribuição no campo desses números, na nossa vida, ele tem um significado. Era assim que a numerologia funcionava na vida dos antepassados. Então, se você se interessa por esse assunto, eu te convido a continuar comigo aqui e eu vou fazer uma abordagem no geral, o que significa esses números na nossa vida. Por exemplo, eu vou falar um pouco sobre a personalidade de cada indivíduo. Se nós estamos montando essa numerologia, e aí eu sempre uso a estrutura da estrela de Davi, porque a estrutura da estrela de Davi ela mostra essa conexão do eu com o todo. Lembrando que nós fazemos parte do todo. O universo em si, ele sempre é regido por essas forças da natureza. O universo é regido por sons e códigos. Tanto é que quando nós vamos fazer a numerologia, o dia do teu nascimento, a hora que você nasceu, cada letra, quando a gente analisa pela tabela de Pitágoras, ela tem um sentido, ela tem um significado. A tua composição do teu número, ela tem um código de sincronicidade, aonde ele traz características sobre a sua personalidade, quem é você, quem é a sua essência. Mas nesse momento nós vamos falar sobre um pouco sobre a personalidade que cada número representa. No caso, quando você montando a leitura da numerologia, usando a estrutura da estrela de Davi, essa estrutura, quando aparece o número 1, está falando de um indivíduo que tem proatividade, pioneirismo, ele tem individualidade e realização. Por quê? O número 1, ele indica começos, novas ideias, o poder, a unicidade. Então, nesse contexto geral, a gente já tem uma característica de personalidade e aí vamos analisar qual foi o campo que ele caiu. Já o número 2, ele simboliza a cooperação, a adaptabilidade, a consideração com os outros, ou seja, eu não sou mais o um, eu tenho alguém ao meu lado, a unicidade, dualidade, o yin, o yang, o complemento. Então, esse 2 ele traz essa questão do complemento. O número 2 mostra também a questão da harmonia, da parceria, do equilíbrio, a necessidade de conciliar duas forças, ou seja, eu não posso interagir sozinho. Antes eu era só o número 1, agora eu tenho o 2, que é o complemento, a unicidade. É o masculino com o feminino. A união, literalmente falando, é isso. Já quando aparece o número 3, nós estamos fazendo essa leitura,
Ele traz a personalidade de uma pessoa que bastante expressiva, que tem uma verbalização, uma socialização, é a manifestação de artes, é a alegria de viver, é um número onde existe mais um terceiro, ou seja, antes era um, que era só o poder, o dois, a dualidade, a união das energias do masculino e o feminino, e aí também já entrou a terceira, né? Então, sempre que nós vamos fazer nesse contexto geral. E número 3, ele traz assim a questão do poder, da criatividade, tanto físico como mental, a celebração dos primeiros frutos, depois do trabalho árduo, o encontro dos primeiros obstáculos da jornada. É o início de um ciclo, geralmente envolvendo, como eu já falei, duas ou mais pessoas. Lembrando também aqui que no caso do número 3 ele é um número que ele vem falando de alianças, já que o número um ele é o poder, ele vem falando de aprendizados. Já o número 2 ele fala da questão do servir. Eu não sou mais unicidade, eu tenho alguém que eu tenho que cooperar. Já o número 4 ele traz uma personalidade da pessoa que precisa se fundamentar, a questão da ordem, do serviço. É tudo muito certinho, tem que ser muito perfeccionista nas coisas, porque a questão do quadrado, né? Literalmente é isso. Então, para tudo ele tem que ter limites, tem que ter ordem. Eu quero tudo da mais perfeita a harmonia. Eu não quero que falhe nesse processo, tá? Porque o 4 ele traz essa questão de estabilidade e conservadorismo, são características que a pessoa pensa antes de agir, ela não sai tomando decisões de qualquer maneira, mas também pode indicar estar paralisado, tanto no campo material como no campo dos pensamentos. Sabe aquela pessoa que vira um ciclo vicioso, sempre repetindo a mesma coisa, não muda, é meio que redundante a questão da transformação, isso nós estamos falando de um lado negativo, né? É aquela depressão maníaca, eu não posso sair disso aqui, porque ele tem medo do novo, literalmente é isso. Então, essa é uma das questões. Então, quando a gente fala do número 4 aqui na análise da numerologia, ele também vem falando das oportunidades que a vida pode te trazer. Então, quando eu não estou aberto para visualizar esse novo, eu acabo me fechando, conforme eu falei. Eu não estou aberto para as mudanças. É aquele momento de inércia, parado, não tem movimentos. E isso acaba se tornando, conforme eu falei, uma depressão maníaca, sempre repetindo a mesma coisa e não valorizando o novo. A questão do número 5 que ele fala, traz uma personalidade de uma pessoa bastante expansiva, visionária, ela tem uma visão de águia, ela não só olha aquele momento, ela vai olhar ao todo, né? Ah, tanto é que nesse caso, ele traz muito essa visão de liberdade, liberdade geográfica. É aquela pessoa que não gosta de ficar muito preso. Por quê? O número 5 ele traz também, ele fala também das questões das mudanças repentinas, às vezes a dificuldade dos obstáculos, ou quais podem ser ultrapassados facilmente, ou nem tanto. Tudo vai depender da pessoa que está se envolvendo naquele processo. Porque, às vezes, a mudança ela vem e a pessoa ela acaba encontrando-se um pouco resistente. Tá? Então, essas mudanças elas tornam-se necessárias na nossa vida, porque senão a gente fica na energia do número anterior, que era o número 4 e quando a pessoa não tem ação, ela fica inerte, sem movimento. E o 5 aqui também ele vem falando da questão da perseverança. É importante que você sempre acredite que, além daquele campo que você está só visualizando aquela possibilidade, ele abre o campo, ele abre o horizonte.
opa, se eu for por esse lado, eu for por aquele outro, eu vejo que tem infinitas possibilidades de escolha. Já o número 6, ele traz uma personalidade de pessoa que tem bastante responsabilidade, ela gosta de estar protegida, gosta da criação, da comunidade, do equilíbrio e da simpatia. Se você prestar bem atenção, o número 6 ele faz um formato aonde essa base oval simboliza uma mulher grávida. Então, é momento de criação, é momento de levar para fora os seus frutos. E aí, o número 6 é considerado um número perfeito. E é por isso que talvez ele represente o relacionamento e o amor próximo. Conforme eu já falei, esse número 6 ele simboliza aqui a questão da mulher grávida, gerando frutos. Também fechamento da primeira etapa para o início de um novo ciclo. E conforme eu já falei, tudo isso depende aonde esses números vão cair. Porque em cada situação, como eu mostro aqui a estrela de Davi, ela, dependendo do contexto onde ela vai cair, nós fazemos uma leitura e aí vai ver a relação que tem em cada um. Já o número 7, ela fala da questão da personalidade. Ou seja, geralmente a pessoa do número 7, que é o número espiritualista, 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris, é o número da perfeição. Então, aqui ele traz uma personalidade de uma pessoa bastante analítica, de compreensão, um conhecimento já apurado, de consciência de onde ele está, aonde eu vou e com quem eu vou. É uma pessoa que gosta muito de aprofundar os seus estudos e ela tem aquele momento ímpar para tirar para as suas meditações. Por quê? O número 7, ele é o número que ele faz essa introspecção, essa reflexão, porque tem momentos que eu preciso fazer mudanças na minha vida para melhorar uma situação ou analisar qualquer coisa que é relacionada ao passado que eu preciso verificar como que eu tenho que fazer para não cair na mesmice. Então, tanto para remediar algo que não deu certo, ou até mesmo para melhorar outros pontos, quem vem na energia do número 7, essa personalidade do 7, sempre traz essa necessidade de eu preciso me retirar, eu preciso tirar aquele momento único para me conectar comigo mesmo e ver o que eu preciso melhorar. E o 7 também, tanto é que ele é um momento de descanso. Né? Se você for olhar os dias da semana, você trabalha, no 7º você quer o seu descanso. Já a energia do número 8, ela traz uma personalidade de uma pessoa prática, que tem com bastante iniciativa, ela tem boas orientações pelo status, a busca pelo poder e de objetivos materiais, porque se você olhar bem, o 8 ele faz aquele vai e volta, né? O equilíbrio. E é justamente esse balanço, a energia do yin e o yang, o vai e volta das polaridades. Então, quando a gente fala desse número 8, nós estamos falando de aquele momento, como ele está complementando o ciclo, tá? Refletindo sobre as decisões que foram tomadas lá no número 7 e o que eu preciso fazer para dar um próximo passo. Porque, como nós vamos ver, o próximo que vai vir vai ser o 9, e aí é fechamento de ciclos. Então, nessa simbologia da numerologia do número 8, ele fala muito dessa reflexão do que foi construído tudo anteriormente e quais vai ser os passos que eu tenho que dar para o futuro. É o momento de refletir sobre as decisões que foram tomadas lá atrás, no número 7, e a hora de consolidar planos. Porque o momento é agora. Eu preciso me preparar para que o próximo passo que eu vou dar
ele seja, não tenha erros. E se tiver erros, que sejam pequenos, que eu consiga fazer alguns ajustes. Isso é muito importante ficar claro aqui. Já o número 9, quando a gente fala do 9, ele vem falando da questão do fim de ciclo. Aqui nós chegamos à complenitude de tudo. Então, dependendo do campo que cai o número 9, o seu simbolismo, o seu significado na numerologia, a gente vai falar do perfil de personalidade de uma pessoa humanitária, generosa, altruísmo, obrigações e expressão criativa, porque é o fim do ciclo. Então, se você prestar atenção, o 9 ele tem uma cabeça cheia de ideias e aí ele faz uma conexão com a Terra. Ou seja, é uma pessoa que ela está pronta para servir. É uma pessoa que ela está pronta para levar os frutos que ela gerou. Então, tanto é que o 9, ela mostra justamente essa cabeça cheia de ideias, pé no chão. É hora dos últimos detalhes, de fazer as últimas reflexões e fechar ciclos para se preparar para a próxima etapa. Porque quando isso acontece, dependendo do campo que cai esse número 9, é preciso tomar muito cuidado, porque os ciclos que não são encerrados, eles sempre vão se repetir. E eu falo também da questão quando a gente puxa essa questão dos centênios, quando eu falo dos centênios, são períodos de aniversário que a gente faz, e quando essas partes não estão bem resolvidas, você acaba tendo que compensar no futuro como é que vai ser as suas decisões, tá? Por exemplo, do 0 a 7 anos, que é o primeiro centênio que nós passamos, é um período onde a família ela é muito importante. Só para você ter uma ideia, dos 7 aos 14 é onde ele vai se preparar para conviver com o outro. Então, se às vezes a criança, trazendo um pouco para esse centênio, ela não teve as necessidades básicas atendidas, você vai perceber uma criança lá dos 12, 13, 14 anos, ainda muito infantilizada, muito dependente, porque uma criança com 10, 12 anos, ela já sabe amarrar um calçado, enfim, os números ele traz muito esse simbolismo, esses significados que muitas vezes, quando nós temos ideia do que eles representam, a nossa vida muda muito. E trazendo também questão do significado desses números em relação aos elementos da natureza, por exemplo, dependendo da casa que cai os números, tá? Ele tem também um significado. Suponhamos que quando nós estamos fazendo a numerologia que eu uso aqui, uma técnica que eu desenvolvi chamado a estrela de Davi, o que vai acontecer? Nessa estrela de Davi, se cai o número 2, 3 e 7, são elementos relacionados à água. A água, ela pede para não ficar estagnado. É preciso fazer transformações, é preciso tomar decisões, porque a vida, ela acontece no agora. O passado são apenas memórias e o futuro é a projeção daquilo que você vai fazer hoje. Então, quando nós fazemos essa análise, começa a aparecer esses números, dependendo do campo que cai, ele simboliza isso, além dos significados anteriores que eu te falei. Já o número 1 é um número que, dependendo do campo que ele cai, analisando, fazendo esse simbolismo, trazendo esse magnetismo do número, ele está relacionado ao fogo. E qual é a função do fogo? Queimar e transmutar. E quando isso não acontece, quando a pessoa não faz esse movimento, ele vem trazendo a seguinte mensagem: o fogo, ele pede para você transformar. Transforme-se.
seja qual for a área da tua vida. E não fique preso aos seus programas mentais. Nada de novo pode nascer sem morrer o antigo. É preciso dar espaço para que o novo chegue. É interessante que aqui, às vezes, a gente precisa cativar alguma coisa, queimar, para depois transmutar. É bem interessante, dependendo quando a gente faz a analogia que cai esse número um, é justamente esse simbolismo, pedindo para você transmutar alguma coisa que está parada para dar espaço para a chegada do novo. Já do elemento A, e os números que simbolizam, ele é o 3, o 5, o 6 e o 9. Então, o que é o A? Enche e solta. Eu me alimento, mas também eu tenho que oferecer daquilo que eu me nutri. Não, mas de quê? Em conhecimento. Eu preciso levar o outro à informação. E aí, quando nós estamos fazendo essa analogia que a gente vê ah, as pessoas, muitas vezes, elas têm muito conhecimento, mas ainda retêm para si mesmo, e cai um número como esse, como um 4, né? Ou um 3, 5, 6, 9, que estão relacionados ao ar, é solte. O pedido é solte. A gente precisa servir, ser útil e levar a informação ao outro. Então, também é uma questão de desapego. A mensagem que vem aqui não se apega às pessoas, porque nós somos todos transitórios. Quando eu me apego, aqui nós trazemos falamos de um traço de caráter oral, que ele é muito apegado, é muito grudado. E digamos se caísse um número desse, um 3, 5, 6, 9, no campo do afetivo, está falando com uma pessoa muito apegada, não dá espaço para o outro viver a sua própria vida. É bastante interessante quando a gente começa a distribuir esses números, começa a fazer análise, o quanto de informação esse símbolo, eles se complementam, eles se conversam, eles dialogam com os outros. Toda ciência sempre vai apontar para o mesmo lugar, a essência do nosso ser. Quando eu não entendo essa simbologia, esse significado, os números, eles têm simplesmente a função de comprar, vender, trocar, representar alguma coisa. Mas, além disso, eles trazem muito significado. Era assim que as civilizações antigas elas se direcionavam, através dos simbolismos, do magnetismo que eles representavam na vida de cada um. Tanto é que cada um tem a sua cultura e a sua forma de fazer as suas representações. Já então, nesse caso, conforme eu falei, esses números que representam o A, ele vem trazendo essa necessidade de não se apegar às pessoas, porque somos todos transitórios. Nós devemos valorizar a presença delas e quando elas estão ali e quando elas não estão, nós devemos agradecer. Digamos que isso aqui caísse num campo do trabalho, então ali seria mais ou menos você agradecer pelos frutos que foram gerados, mas talvez aquele ambiente já não seja mais ideal. Talvez você levante de manhã para ir trabalhar e ali você já não se sente bem. Então, é justamente, vem falando, é o momento de desapegar, agradecer pelo que você viveu, pelo que você contribuiu e começar a dar um novo passo. Se essa questão cai na questão da sexualidade, quando eu falo de sexualidade aqui, eu estou falando dessa energia, tá? Do que te nutre. Então, se cai no campo da sexualidade, vem falando essa questão, o que terei, qual é a família que terei e quem vai chegar na nossa vida. Então, aqui ela faz uma preparação, quem vai chegar na sua vida tem que ser valorizada. Você não pode se apegar, precisa respeitar o espaço do outro, assim também como ele respeita o seu e você gosta de ser respeitado. É muito interessante porque, dependendo do campo
porque essa informação cai. Quando a gente faz a análise dos significados, fica bem claro a harmonia de todos os números aqui. Outra forma também é a questão do elemento terra. O elemento terra é representado pelo 4 e o 8. Então, qual é a função da terra? Criar, né? Então, espalhar, dar frutos, nutrir a humanidade. Então, a mensagem que vem através desse número 4 e 8, que representa a terra, espalhe as suas raízes, plante, semeie, não espere que os frutos lá, sejam colhidos de imediato, não, porque se você for prestar bem atenção na natureza, a gente primeiro prepara a terra, depois escolhe o tempo do plantio certo, do que vai ser preparado ali naquele lugar, e depois que tudo isso está preparado, é que você começa a plantar. E além do momento da plantação, ainda precisa regar, precisa cuidar, precisa cultivar. E aí, justamente, é o que ele vem trazendo. Espalha as raízes para se conectar com a essência da vida, com o ciclo da vida, com o que você veio fazer aqui. Porque nós temos essa função aqui. Tanto é que nós fazemos a numerologia do seu nome, nós temos a informação, a sua essência de alma, qual é a imagem que você passa para o mundo e o que você veio fazer aqui. É muito interessante quando você faz esse compilado de informação, que você abre o leque através dos números e traz essa clareza de toda a realidade. Então, nesse caso aqui, desses elementos que representam a Terra, ele pede para se conectar com a sua essência divina. Ela floresce para entregar ao universo as riquezas contidas em você. Então, por isso que fala muito de conectar, construir, brotar e entregar. E se você prestar atenção, digamos que isso aqui, fazendo uma análise, ele cai no centro da estrela de Davi. Então, justamente a mensagem é: você precisa brotar, você precisa se conectar, porque você não é único, você tem pessoas ao seu redor. O que a gente consegue observar hoje, que as pessoas estão muito desconectadas, é, parecem zumbi andando por aí, com um aparelho na mão, e muitas vezes não se dão nem conta que ela não é a única. Ao seu redor existem outras pessoas precisando desse contato. As pessoas já não se olham mais nos olhos, tá? E aí tudo bem, cada um sabe quais são as suas consequências. Mas se eu estou fazendo a leitura da tua simbologia, da tua numerologia através desses números na estrela de Davi, eu consigo prever justamente o que a informação vem querendo te pedir. Porque é um conjunto de números que se comunicam entre si, assim como as outras coisas. Então, é bastante interessante quando a gente traz esse estudo da numerologia, porque cada número ele tem um significado, dependendo da casa que ele cai, é uma mensagem que está trazendo para você. E quando eu fico atento àquela informação e eu processo e eu analiso quais são as mudanças que eu preciso fazer na minha vida, lembrando que tudo tem um tempo certo. Tem pessoas que elas têm bastante dificuldade em tomar decisões na vida. E é justamente quando eu não sei como tomar as minhas decisões, que a minha vida acaba tornando-se um emaranhado. Se você gostou desse assunto, meu nome é Arnaldo Mota.
são